E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Terça-feira, 18 de novembro. A noite no teatro ainda carregava a tensão da apresentação anterior, mas agora o clima havia mudado completamente. Dita, antes insegura e machucada pela vaia injusta, estava novamente no palco, desta vez com a postura firme, o olhar iluminado e uma confiança quase renascida. Assim que o primeiro acorde soou, algo na atmosfera do lugar se transformou. Era como se o público tivesse decidido ouvir de verdade, abrir espaço para o talento dela sem comparações, sem pressões. Dita fechou os olhos por um instante, respirou fundo e deixou a voz fluir. A melodia saiu limpa, vibrante, cheia de sentimento. Os minutos seguintes foram um espetáculo de entrega absoluta. Cada nota vinha carregada de emoção, como se ela estivesse cantando não apenas para a plateia, mas para tudo que havia vivido: o amor por Candinho, o medo, a esperança, a dor da mentira de Zulma que ainda pairava como sombra. E, no meio da canção, aconteceu o que ninguém naquele salão poderia ter previsto. A plateia se calou por inteiro. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, o tipo de silêncio que só existe quando muita gente está completamente tocada pelo que vê. Uma senhora na primeira fila levou a mão ao peito. Um casal mais atrás inclinou o corpo para a frente. Mesmo quem havia vaiado antes agora olhava Dita com admiração. Quando ela terminou o último verso, houve um segundo de pausa, e então o teatro explodiu em aplausos. Um estrondo vibrante, caloroso, que fez Dita regalar os olhos. As pessoas se levantaram, batendo palmas de pé, aplaudindo com força, algumas até assobiando em comemoração. Era mais que aprovação, era ovacionamento. Nos bastidores, a Dália, que finalmente havia conseguido chegar, levou as mãos à boca, emocionada. Eu sabia que ela tinha isso dentro dela, murmurava, pulando em pequenos saltos de alegria. Ela correu para a lateral do palco, discreta, mas tomada por orgulho. Quando Dita finalmente saiu da vista da plateia, a Dália envolveu em um abraço apertado. Você brilhou, minha menina. Isso que aconteceu lá fora é raro, é precioso. Aproveita. Dita, ainda ofegante, segurou o abraço, os olhos marejados. Eu achei que iam me vaiar de novo. A Dália afastou-se um pouco, segurando o rosto dela com as duas mãos. Vaiaram porque não te conheciam. Agora conhecem. E sorriu com sinceridade. Enquanto o teatro celebrava, em outro ponto da cidade, Estela caminhava pelo corredor do hospital com desconforto crescente no peito. Desde o primeiro instante, algo na tal baronesa de Champes lhe parecia estranho. Era o jeito com que a mulher a observava, sempre com atenção excessiva, como se analisasse cada gesto. Estela comentou com uma colega: não sei explicar, mas aquela mulher parece interessada demais em mim. Não é curiosidade, é outra coisa. A colega desviou o olhar, meio receosa de alimentar a suspeita, mas Estela estava convicta. E sua desconfiança só aumentou quando, ao virar um corredor, mais uma vez encontrou a baronesa parada, como se a esperasse. Estela colocou a mão na testa. Sentiu o corpo enfraquecer. A visão começou a turvar. Acho que... não estou bem, murmurou. Por sorte, Túlio, que chegava ao setor, viu o momento exato em que ela perdeu a firmeza das pernas. Ele correu e a segurou antes que caísse. Estela, olha para mim. Respira. Ela tentou responder, mas as palavras vinham falhadas. Não sei o que aconteceu. Túlio a segurou com cuidado. Vou te levar para casa. Você precisa descansar. E ela não teve forças para protestar. No trajeto, apoiada no ombro dele, Estela se sentia vulnerável, e isso incomodava profundamente. Desde que recuperara a memória, tentava ser uma mulher mais sólida, menos dependente, mas naquele instante, estar amparada por Túlio era um alívio. Enquanto Estela se recuperava, Zulma, em sua casa, caminhava de um lado para o outro segurando alguns tecidos, enchimentos e tiras de pano. Ela olhava para os objetos com concentração absoluta, como uma artesã diante de uma peça importante. Eu preciso que pareça real, completamente real, murmurava para si mesma. Espalhou os materiais sobre a cama e começou a imaginar tamanhos, formatos, maneiras de fixar a falsa barriga sem levantar suspeitas. Nada pode sair errado. Se o Candinho acreditar,
todo o resto fica mais fácil. Era evidente que ela estava entregando-se a esse plano com uma determinação obsessiva, quase perigosa. Do outro lado da cidade, na casa de Celso, o clima também era tenso. Ele andava de um lado para o outro, preocupado. Estela está desconfiada daquela baronesa. E com razão, tem alguma coisa nisso que não fecha. Araújo tentou acalmar o amigo. Pode ser só impressão. Celso balançou a cabeça. Não. Eu conheço a Estela. Quando ela sente algo, é porque tem algo. Ele sabia que precisava protegê-la, mas não sabia como, especialmente quando tinha tantas dívidas emocionais e financeiras acumuladas sobre os ombros. Ao mesmo tempo, na casa de Asdrubal e Manuela, o casal conversava em voz baixa sobre a mentira de Zulma. A Dita vai ficar devastada quando souber, disse Manuela, apreensiva. Ainda mais agora, com o sucesso dessa apresentação. Asdrubal concordou, passando a mão no rosto. A gente precisa pensar em como dizer. O Candinho não tem culpa, mas vai parecer que tem. Manuela suspirou, triste. Essa mulher só quer destruir os dois. No dia seguinte, já na casa dos anjos, Estela retomava suas aulas. As crianças estavam agitadas, rindo, interrompendo umas às outras, e ela, ainda um pouco fraca, tentava manter a calma. Mas a tranquilidade acabou quando Samir, sempre sincero demais, ergueu a mão. Tia Estela, é verdade que a Zulma vai ter um bebê do Candinho? A sala ficou em silêncio. Joaquim, sentado ao lado dele, arregalou os olhos. Um bebê? Estela engoliu seco. Ficou alguns segundos sem conseguir responder. A notícia caiu sobre ela como um golpe inesperado, e ainda mais perturbador porque, vindo de uma criança, provavelmente era verdade. Quando finalmente encontrou a voz, respondeu apenas: Samir, quem te contou isso? Ela mesma, disse ele, inocente. E isso bastou para que Estela percebesse que aquele assunto ainda explodiria. Enquanto isso, Candinho, que passará a manhã inquieto, repetia para si mesmo que já não podia esperar. A mentira estava se espalhando, e quanto mais adiava, mais difícil seria enfrentar Dita. Ele caminhava pela rua com passos decididos, o coração acelerado. Eu tenho que conversar com ela. Hoje. Antes que alguém diga na minha frente. Sabia que a conversa poderia machucá-la, e possivelmente machucar os dois, mas também sabia que a verdade, mesmo dura, era o único caminho que os mantinha de pé. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.